Fala galerinha, vamos aprender mais? Vamos sim, agora sobre análise de dados, uma das hard skills aí mais, né, pedidas no ambiente de trabalho e que você vai precisar usar muito também dentro da exec. Vamos lá, o material de apoio vai contar com algumas outras informações que vocês vão poder aprender mais, mas aqui a gente vai ter algumas mentalidades para a gente levar. Primeiro, todo dado conta uma história, você precisa estar disponível e saber como interpretar essa história, porque todo dado conta uma história, mas ele não conta de maneira direta, você precisa interpretar. E outra, a tomada de decisão ela precisa ser orientada a dados, sempre. Isso vai garantir com que a gente erre menos e que a gente consiga tomar decisões muito mais assertivas. Sem contar que sem dados você é apenas mais uma pessoa com opinião, e o principal problema da opinião é que ela desconsidera a gestão de conhecimento. O que é a gestão de conhecimento? É você usar o dado para tomar uma decisão, é você transformar o dado em uma sabedoria, mas isso tem que acontecer passo a passo. Porque o dado ele é um valor que é atribuído a algo. E ele só se torna uma informação quando a gente organiza ele de modo que ele representa um significado. E quando ele tem um significado e a gente une isso a um contexto e uma experiência que nós já temos, ele se torna um conhecimento. E é com esse conhecimento que a gente consegue ter a capacidade de usar isso como uma ferramenta para tomada de decisão. Essa é uma das metodologias mais famosas de análise de dados, que é a pirâmide DYKW. A tradução seria dado, informação, conhecimento, sabedoria. E que vocês devem estar buscando também aprender um pouco mais sobre elas. Vou dar um exemplo utilizando a Tóquio 2020, aí as nossas Olimpíadas, e a gente tinha alguns dados, né, que eram 11.204, 23%, 5%, 87 bilhões e 300 bilhões. Isso é um valor atribuído a algo, mas isso não tá, é desprovido de informação. Quando eu coloco uma informação, eu sei que esses 11 mil diz respeito a 11 mil atletas, 204 países que participavam da Tóquio 2020, que teve uma alta de 23% nos casos de Covid, menos de 5% da população estava vacinada, 87 bilhões era a estimativa de perdas no cancelamento da Tóquio 2020 e 300 bilhões nas perdas do estado de emergência, caso o Covid se agravasse aí como efeito das Olimpíadas. Então, quando eu atribuí significado para esses dados, eles se tornaram uma informação. E tendo um contexto e tendo uma experiência, que tipo de conhecimento eu posso tirar disso? A curva de crescimento de casos está alta, isso é pela experiência, pelo contexto eu consigo observar. A porcentagem de vacinados é pequena e pode haver o surgimento de variantes e prejuízo sanitário muito maior do que o econômico, porque o econômico seria ali de 87 bilhões, né, se as Olimpíadas fossem canceladas. Mas caso a gente entrasse num estado de emergência, seria 300 bilhões. Então, além de eu saber, né, por experiência e conhecimento, que podem haver o surgimento de novas variantes, porque são 204 países presentes nas Olimpíadas, o prejuízo sanitário pode ser maior que o econômico. Qual que deveria ser a sabedoria por trás disso, né, a tomada de decisão? Os jogos estão cancelados, pois a decisão de manter ou cancelar deve ser feita sob a perspectiva do risco de infecção e não do prejuízo econômico. Porque a economia a gente consegue recuperar depois, vidas não. E sem contar que, financeiramente falando, as perdas por um estado de emergência seriam muito maiores do que o gasto que a Tóquio 2020 teria em relação ao cancelamento das Olimpíadas. Foi um exemplo de como a gente pode pegar um dado ali e transformar ele numa sabedoria, certo? E aí, checklist que você tem que usar sempre. Eu entendo o dado que ele fala e que ele mensura. Eu sou incapaz de analisar um dado se eu não sei do que ele fala e como que ele é mensurado. Consigo tecer observações do macro até o micro. Você faz uma análise macro e aí depois você chega no micro, de preferência desagregando os dados, que é olhando para outras histórias que esse dado pode contar. Você também precisa ser capaz de identificar as causas raízes da informação presente no dado, para que consiga analisar ele de maneira muito mais preditiva, descritiva, e conseguir também propor soluções boas para os problemas certos, né? Então você identifica a causa raiz para poder tomar decisões que vão acertar os problemas que a gente precisa acertar. E propor soluções que são conectadas e que sanem os gaps e também conseguir modelar os dados. O que é modelar os dados? Cruzar com variáveis, fazer outros tipos de análise, não só uma análise descritiva, que é o que aconteceu, mas uma análise preditiva do que pode acontecer, uma análise também das causas que conectaram tal coisa. Então, no material de apoio, vocês vão ver passos para fazer uma análise de dados, mas também quais são os tipos de análises que existem, e eu convido vocês a colocarem isso em prática, tá bem?